Nono ano, boa tarde. Estou aqui para fazer com vocês, corrigir com vocês a atividade 3 do Trilhas 2, que eu abri o Trilhas aqui na página 114 e começa antes, né? Começa na 112, fala arte matemática, que a arte matemática tem muitos assuntos em comum. Está começando a falar de figuras tridimensionais, são figuras 3D. E aí, ó, que foi anotando, né? Ana, Luiz e Matheus adoram filmes 3D, que é aquele filme que a gente põe um óculos e enxerga as coisas em tridimensional. Professores falou que o papel e a tela do computador são bidimensionais, são 2D. E para a gente enxergar as coisas tridimensionais, é uma ideia de ilusão de óptica. Ana Luísa, muito interessada no assunto, seguiu as orientações da professora, porque a professora queria fazer uma figura com a sensação de perspectiva. Então ela pegou uma caixa de sapato que tinha em casa e desenhou essa caixa utilizando a régua, lápis, canetinha, que nem é que está do lado. E utilizou pela técnica da perspectiva em 45 graus, como se estivesse olhando com um ângulo aí de 45 graus. Pintou a face frontal de cinza, a lateral de vermelho, a face superior de verde. Ela notou algumas dúvidas que perguntou aí para a professora. Então vamos tentar entender as perguntas da Ana Luísa. Observei que a caixa de sapatos tinha 6 faces, uma em cima, uma embaixo e 4 em volta. E por que o desenho só aparece 3 faces? Ué, porque o desenho é tridimensional. Aliás, a caixa de sapato é tridimensional e o papel é bidimensional. Então, para representar no 3D alguma coisa que é 2D, a gente dá a noção só do que o nosso olho está vendo. A gente não está conseguindo ver o que está escondido por trás das outras faces, né? Então, às vezes, por exemplo, para desenhar esse prisma de base retangular, o que a gente faz? Eu costumo fazer um pontilhadozinho para indicar que tem coisa lá atrás que meu olho não está conseguindo enxergar, né? Mas que a resposta dá um é isso, porque a caixa de sapato é tridimensional e o papel é bidimensional. Algumas faces não são visíveis aos olhos. Por que essa técnica de desenho chama-se perspectiva em 45 graus? Porque as linhas inclinadas formam um ângulo de 45 graus em relação à base. Por exemplo, ó, então, se essa base está aqui embaixo, então eu faço uma linha inclinada cujo ângulo vai valer mais ou menos 45 graus. E esse ângulo, essa inclinação, quer dizer que esse lado, né, é uma largura. Existem outras técnicas de desenho em perspectiva? Existem. Existe uma, por exemplo, perspectiva cavaleira, perspectiva isométrica, geometria descritiva, existem várias maneiras. Qual o nome dessa figura que eu desenhei? Chama-se caixa? Não. Ela é a representação de um paralelepípedo. Paralelepípedo, no fundo, é uma caixa, né? Mas é um paralelepípedo. 2. Matheus perguntou para a professora de arte se existe alguma técnica de desenho e perspectiva que deixe a imagem real, como nos jogos 3D de computador, né? Que a gente fica jogando, parece que os gráficos são muito reais. A professora explicou que o desenho de perspectiva com ponto de fuga distorce as medidas da imagem, mas é uma sensação muito bacana de profundidade. Elas ficam mais exageradas e artísticas. Então, é esse prisma contra a técnica. Pergunta: qual o total de faces desse prisma? Uma na frente, outra atrás, uma em cima, uma embaixo, uma direita, uma esquerda. Tem um total, portanto, de 6 faces. O que seriam as arestas? São as linhas. Então, essa representação aqui é uma representação bem estranha dessa perspectiva tridimensional, de fazer uma coisa mais ou menos assim. Tá? Arestas. Quantas? Arestas são as linhas. 4 em cima, 4 embaixo e 4 para ligar cima com embaixo. 4, 8,
12 arestas. Vértices são os pontinhos. 4 vértices embaixo, 4 vértices em cima. 8 vértices ao todo. Certo? Examine desenhos da arte da professora e preencha o quadro com o número de vértices, arestas e faces de cada uma. Todos são prismas que têm bases paralelas. Prisma de bases quadradas. Vértices são os pontinhos. Vou fazer aqui o pontilhado, para mim ficar mais fácil de entender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Faces. 6, acima, de baixo, direita, esquerda, frente e trás. Arestas. 4 embaixo, 4 em cima e 4 na vertical. 4, 8, 12. Prisma de base triangular. Então, quer dizer que aqui lá no fundo também tem um triângulozinho escondido. Então, vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Face de baixo a de cima, as duas bases, e as 3 laterais. Então, 5. Arestas. 3 embaixo, 3 em cima, 6. E mais 3 verticais, 9. Prisma de base hexagonal. Então, significa que a base é um hexágono. E esse, deixa eu desenhar um hexágono assim, a mão livre. E se existe um hexágono em cima, também tem que existir um hexágono embaixo. Agora, eu vou com o pontilhadinho. Ó que bonito que tá. Vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6 embaixo. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 em cima. Faces são 2 bases, mais 6 laterais, 8 faces. Arestas são as linhas, 6 linhas embaixo, 6 linhas em cima dá 12, mais as 6 verticais, 18. A base do prisma triangular é um polígono de 3 lados. Vá. Quais são as relações entre o número de vértices, o número de faces, o número de arestas e o número de lados de um prisma de base triangular? Acho que o exercício quer chegar. Então, o número de vértices de um prisma de base triangular é 8. Não, é 6, perdão. Então, a gente fez 2 vezes 3. O número de arestas, que é o número de linhas, deu 9. Então, é 3 vezes 3. Então, o número de vértices é o dobro. O número de arestas é o triplo. E o número de faces? São as 2 bases mais as 3 laterais. Então, é 2 a mais que o número de lados. Então, vê que o número de lados da base eram 3 lados. Então, o número de vértices é o dobro, o número de arestas é o triplo e o número de faces é 2 a mais. Agora, o prisma retangular.
que é o prisma paralelepípedo, prisma de base quadrada, prisma de base retangular. O número de vértices do prisma de base retangular, ou de base quadrada, vai ser 2 vezes 4, que a base tem 4 lados. Então, você vê que, de novo, foi o dobro de 4. O número de arestas é o triplo. O triplo de 4, 12. E agora o número de faces? Tem que ser 2 a mais do que 4, porque são 4 laterais, mais a base de cima, mais a base de baixo. 2 a mais que 4. E aqui no prisma de base hexagonal vai ser a mesma coisa. O número de vértices é o dobro. 2 vezes 6, que vai dar 12. O número de arestas é o triplo. 3 vezes 6, que dá 18. E o número de faces são 2 unidades a mais do que o número de lados da base. Se a base tem 6 lados, então quer dizer que você vai ter 6 faces laterais, mais 2 bases, dá 8. 12 hexagonal, deixa eu ver. Número de vértices do hexagonal. O de vértice hexagonal tá errado, né? Olha só. 6 embaixo, 6 em cima, 12. Agora tá certo. Pentagonal, número de lados da base, 5. Número de vértices, 5 embaixo, 5 em cima, 10. Número de faces, 5 laterais, mais a base de baixo, a base de cima, 7. Número de arestas, 5 arestas embaixo, 5 arestas em cima, mais 5 arestas laterais, 15, o triplo. Polígono abaixo da base de um prisma. Nome do polígono é um hexágono, porque tem 6 lados. Nome do prisma, prisma de base hexagonal. Ó, mesmo item C, né? O polígono da base tem 6 lados. O número de vértices vai ser 12. O número de faces vai ser 8. O número de arestas vai ser 18. F. Quantos prismas de base quadrangular aparecem na imagem? Então, deixa eu circular aqui os prismas de base quadrangular. Ó. Então, todos os cubinhos e paralelepípedos são prismas de base quadrangular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos prismas de base triangular que aparecem nessa figura? 1, 2, 3. Só isso. Só esses daqui. Prismas têm que ter bases paralelas e o que é paralelo vai ser o triângulo. Quais outras figuras geométricas que aparecem nessa imagem? Ó, essas 3 figuras aqui são o quê? São pirâmides, porque só tem uma base e liga lá em cima no único vértice. Essas daqui são cilindros, porque tem círculos nas bases paralelas. Essas daqui, tipo um xadrezinho, né? São figuras bidimensionais. Eu vou chamá-las de quadrados, retângulos, enfim. E essa daqui não tem um formato muito específico, né? Faço a minha ideia do que seja. Parece, sei lá, um elipsoide, um pedaço de uma esfera, um pedaço de uma circunferência. Então, as que eu tenho certeza que tem são pirâmides, tem cilindros e quadradinhos lá no chão.
Quadrados são bidimensionais. Bom, enxergar outra aí, você põe o que você quiser. 4. A professora de arte adora brincar com sua turma. E dessa vez fez um objeto que parece com uma escada e tem um furo no meio. Ela informou aos estudantes que a parte da frente da figura é exatamente igual a de trás. E fez o seguinte desafio. Queridos estudantes, eu fiz esse desenho para vocês descobrirem quantos vértices a figura possui. O que são vértices? São pontinhos. Então, imagina que se você fizesse o pontilhado, você imaginaria como seria essa figura aqui atrás, né? Nem sei se estou fazendo certo. Não, tá bem estranho isso. Ficou feio. Precisa fazer. Porque se você entende que é só contar na frente e atrás, e o dobro vai ser atrás, né? Então aqui na frente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos na frente. Tem 8 vértices na frente, mais 8 vértices atrás, 16 vértices ao todo. E o furo? Ué, o furo é um furo, na base é um círculo, né? Esse furo é um formato de cilindro. Cilindro não tem vértice, não tem lado. Só isso. Aqui já está falando de mosaicos e padrões geométricos. Quantidade de formas azuis. É uma forma azul só em cada figura. Quantidade de formas vermelhas. São 2 retas vermelhas no quadro 1, 4 retas vermelhas no quadro 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 retas vermelhas no quadro 3, 8 retas vermelhas no quadro 4. Figuras amarelas. Uma bolinha amarela no quadro 1, 3 bolinhas amarelas no quadro 2, 9 bolinhas amarelas no quadro 3, 9, 18, 27 bolinhas amarelas no quadro 4. E o total de formas, você soma. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 mais 1 dá 10, mais 6, 16. E aqui dá 36 formas. Agora, formas azuis. O que você percebeu sobre a sequência numérica? 1, 1, 1, 1. Então, vou responder. Permaneceu constante. E sempre igual a 1. Constante e sempre 1. Formas vermelhas. Foi aumentando de 2 em 2. Mais 2, mais 2, mais 2. Esse tipo de sequência, na matemática, nós classificamos como progressão aritmética. É uma sequência de termos que vai sempre sendo somada. Quantidade amarela foi multiplicada por 3. 1 vezes 3 dá 3, vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27. Então, é 1 vezes 3 foi multiplicada de 3 em 3. E esse tipo de sequência na matemática, quando existe um número que sempre você vai multiplicando, a gente chama esse padrão essa sequência, essa progressão, de progressão geométrica. E o total de formas?
Vamos pensar se tem alguma regra. Então, se eu pensar que de 4 para 8 multiplicou por 2. 8 vezes 2 também dá 16. Mas não, total de forma a gente tem que somar mesmo o que foi feito antes. É o somatório das formas anteriores. Por exemplo, o quinto quadro, o sexto quadro, como que a gente faz? Quantidade de formas azuis. Nunca vai mudar. 1, 1. E a última, o 10º quadro, vai ter uma azul também. Vermelhas. Vai aumentando de 2 em 2. Então, o quadro 4 a gente parou no 8, o quadro 5 no 10, o quadro 6 no 12, o quadro 10 no 20. As amarelas de 3 em 3. Quadro 1 tem 1, quadro 2 tem 3, vezes 3 dá 9, vezes 4, 27, 27 vezes 5, 81, 27 vezes 6, 243, isso no quadro 6. Continua comigo. Aí 243 vezes 3 vai dar 729 no quadro 7, vezes 3, 2187 no quadro 8, 6561 no quadro 9, 19,600, ixi, já perdi, 6, 7, 8, 9, então esse último teria 19.683 formas amarelas no quadro 10. Você vê que quando a gente soma, vai aumentando bem mais devagar. Quando a gente multiplica, é muito mais rápido, né? E agora o total, você soma. 81 mais 10, 91, mais 1, 92. 243 mais 12 dá 255, mais 1 dá 256. 19.683 mais 20 mais 1 vai ficar 19.704 formas. Ixi, 20º quadro. Então agora a gente tem que fazer bem mais contas. Azuis não vai mudar, uma. Então vermelha, você vê que o quinto quadro é 1 vezes 5 para dar 10. Então deixa eu pensar aqui na sequência vermelha. Começou com 2, 4, 6, 8, né? Isso. Então, vou chamar assim: sequência 1, sequência 2, sequência 3, para chegar até a sequência 20. 2 formas vermelhas, 4 formas vermelhas, 6, 8 vermelhas. E você sabe que está aumentando de 2 em 2. Então, para eu chegar no A20, que é o 20º termo dessa sequência, então eu vou partir da primeira forma, da primeira número, que é 2, e eu vou acrescentar 19 vezes o número 2. Por que 19 vezes? Porque para sair da primeira figura e chegar até a 20ª figura, eu tenho que andar 19 passos. Então, isso dá 2 mais 38. Então, a figura 20 vai ter 40 formas vermelhas. Agora, amarelas, que é a ideia da progressão geométrica. Então, eu vou colocar A1, A2, A3, até chegar no A20. Começa com uma figurinha amarela. 1, 3, 9,
E a sequência aqui está fazendo o quê? Multiplicando por 3. Então, se chegar no A20, você vai pegar o 1 e multiplicar pelo 3 vezes 3 vezes 3. Quantas vezes? 19 vezes. Isso é muito grande, né? Por quê? Do 1 até a 20ª casa, você tem 19 casas para andar. Olha, eu estou fazendo aqui com o celular, dá um número muito, muito, muito grande. Dá 1.162.261.467. Mas vou colocar só 3 elevado a 19 vezes 1, que dá o próprio número. E o total? A gente soma tudo. 1 mais 40 fica 41, mais 3 elevado a 19. Pronto. Melhor a gente fazer, que é muito difícil. 6. Carlos e Milena estão durante da arte e matemática e lembraram que poderiam utilizar os desenhos que fizeram nas aulas de arte para estudar simetria nas aulas de matemática. Perdão. Para saber se uma imagem é simétrica a outra, é necessário conhecer o eixo de simetria. O eixo pode ser colocado na horizontal, na vertical ou na transversal. Ajude Carlos e Milena a analisar os 3 casos colocando seu nome na tabela. Começaram a responder. Existe simetria em relação às formas na composição 1? Do A para o B. O que seria uma simetria em relação às formas? Se nessa linha pontilhada é como se fosse um espelho. Sim, tem forma. A forma na composição 2. Sim, também, né? Se você botar um espelho na linha pontilhada, a 2A vai ficar exatamente igual a 2B. Bota um espelho na linha pontilhada do 3. A figura vai ficar igual? Claro que não. Você está mudando aqui, ó. Não tem como ficar igual. Agora, o espelho está respeitando as cores na composição 1? Tá. O espelho tá respeitando as cores na configuração 2? Não. Porque está trocando ali do azul para o vermelho, do rosa para o verde, não faz sentido. O espelho está considerando as cores na composição 3? Então, as cores estão mantidas, né? Mas a figura está bem estranha. Em relação só às cores, eu vou colocar assim. Então, simetria é uma reta que a gente traça na figura que tenha uma simetria. Então, por exemplo, aqui é uma simetria na vertical. Se você dobrar esse desenho em cima dessa reta, a parte da direita vai ficar igual à parte da esquerda. Esta é uma figura que tem simetria na horizontal e uma mentira por causa dessa auréola aqui em cima, né? Então, essa daqui não tem simetria na horizontal, porque a parte de cima vai ficar diferente da parte de baixo. Agora, cada um desses eixos aqui da figura desse átomo tem várias simetrias. Tem na vertical, na horizontal, inclinada. Utilize forma geométrica para produzir um desenho que possua eixo de simetria na horizontal. Que quando você dobre-o ao meio, a parte de cima vai ficar igual à parte de baixo. Ou pensa em letras, tipo o B. Ó, se eu dobrar aqui ao meio, a parte de cima fica igual à parte de baixo. O C, parte de cima igual à parte de baixo. O D, o E, o F não, o G não, o H, o I, J não, K pode ser. Então, você vai dobrar essas letras, por exemplo, ao meio, e a parte de cima tem que cair embaixo. L não, M não, N piorou, O sim, P não, Q não, R, S
também não. T, não. U, V, W, X e Z também não. Então, pronto. Se eu pensar em letras, essas letras são as que têm a simetria na horizontal, que eu vou dobrar no eixo, passando pela metade na horizontal, e vai ter embaixo. Se você quiser fazer uma figura, pode fazer. Com essa ideia aqui, que eu realmente não sei desenhar direito. Agora, vertical, de cima com embaixo. Deixa eu pensar em letras que tenham simetria na vertical. A, se eu representar o A assim, o eixo de simetria do A está na vertical. A parte da direita é igual à parte da esquerda. C não, D não, E também não, F também não, H sim. Ó, a parte da direita é igual à parte da esquerda. I, J não, K não, L não, M, ó, se você dobrar aqui, a parte da direita vai cair exatamente na esquerda. O, o O sendo uma circunferência perfeita, tem simetria onde você quiser. P não, Q não, R também não, S, deixa eu pensar no S. Não, né? Não. RS, T, U, V, W, X, o Y se eu fizer retinho assim, e o Z também não. Então, são exemplos de figuras, eu estou usando as letras porque eu vi na minha cabeça, que se você dobrar ao meio, a parte da direita fica exatamente igual à parte da esquerda. Agora, a simetria radial você tem que dobrar ao meio. São poucas as letras assim, né? Ao meio assim, passando 45 graus. Tipo o O. Se o O for uma circunferência exata, ó, se você dobra assim inclinado, ou aqui nesse outro eixo, a parte de lá vai ser com a parte de cá. O que mais? O X, se você dobrar inclinado, vai ficar igual. Cabeça só tem essa. Isso que é simetria radial. Identifique os eixos de simetria dessa figura. Vamos ver onde que a gente pode traçar um eixo que se eu bem no meio. Ó, isso daqui é um eixo de simetria. Eu posso dobrar a figura por aqui, que a parte de cima vai ficar exatamente com a parte de baixo. Posso dobrar a figura por aqui, que a parte da direita fica exatamente igual à parte da esquerda. Será que se eu dobrar no radial também é simetria? É. Então esse também é um eixo de simetria. E o outro radial acho que também vai ser, né? Ó, então essa é uma figura que tem tem vários eixos de simetria. Tem horizontal, vertical e os dois radiais. Se você dobrar essa figura em qualquer um desses sentidos, vai ter eixos de simetria. Agora, a próxima figura é muito simples. Um fractalzinho aqui, ó. Corta assim. Tem eixo de simetria? Tem. E de assim? Tem. De cima igual de baixo. E radial? E no outro radial? Também. Tem vários eixos de simetria essa figura aqui, ó. Se eu dobrar essa figura, e também os eixos aqui, na metade desses radiais, deixa eu pensar se dá certo. Também não. Tem muitos eixos. Se eu dobrar aqui ao meio, a parte de lá também vai ser igual a parte de cá. Tudo isso tem eixo de simetria. São muitos.
As figuras bem simétricas. Que acontece de um lado igual acontece do outro. Pense em dobrar essa figura em cima de uma dessas retas que eu desenhei. Agora essa última não dá certo de cima, não dá certo de baixo. Horizontal e vertical você esquece. Eu estou pensando só numa simetria assim. Em outra talvez assim. Deixa eu ver se assim dá certo. Assim não, porque o coração vai ficar deformado, não pode. Então acho que é só assim, só tem essa simetria aqui que eu estou visualizando. Tá bom? Isso daqui eu corrijo em próximo vídeo. Qualquer coisa me procurem. Até mais. Tchau, tchau.